Leituras de abril. Mês de abril, eu não sei o que é que me deu, quer dizer, sei, ahm, sei e não sei, pronto. A ideia era ler livros para o Abril Contos-Mil. Eu acabei por ler livros para o Abril Contos-Mil, mas também li livros que não estavam programados ler, como por exemplo toda a série dos Bridgerton, que não estava sequer na minha TBR ler, mas li um, porque a série eventualmente iria estrear. Já estreou, ainda não vi, mas isso já são outros 500. Ainda não vi a nova temporada, porque eu nunca tinha visto Bridgerton, mas o algoritmo do meu Instagram achou que e tal coisa, talvez vais gostar disto. E pronto, está bem, vou ver o que é isso. Depois fui à procura dos livros. Depois também, vamos ver. Parece-me interessante a nova temporada, portanto vou começar por o livro que que é a base para a nova temporada. Foi aquele que me pareceu que era mais interessante. Tramei-me, porque gostei. Também foi aquele que eu gostei mais. Também tem que ser honesta. E depois acabei por ler os outros livros todos. E foi assim que este mês eu li muitos livros. Muitos livros. Mesmo muitos. Vamos começar então por os Bridgerton. O primeiro que eu li foi Romancing Mr. Bridgerton, da Julia Quinn, que é importante dizer o nome da autora, obviamente, que é o quarto livro da série. Quem é que começa uma série pelo quarto livro? Eu. Ah, se tem muitos spoilers para. Não, não tem. Até porque as pessoas, sabendo já os pares da coisa, de, de ver algumas coisas pela internet fora sobre a série televisiva, pronto, já não era completamente spoiler. Problema, eu gostei. Eu gostei, fui ler os restos dos livros. Mesmo assim, não saltei logo para. Vou começar pelo primeiro. Não, depois a seguir fui ler o segundo, The Viscount Who Loved Me. Não me perguntem o título destes livros em português porque eu não vi. Não fui procurar essa informação dramática. Foi o segundo livro destes que eu gostei mais, mas depois, a partir daí, comecei a ler por ordem. Portanto, o primeiro é o de Duke and I, depois An Offer from a Gentleman to Sir Philip with Love When He Was Wicked. Estes nomes, sério, são o máximo. Estes nomes não, estes títulos. It's in His Kiss, On the Way to the Wedding e Happily Ever After, porque depois de ler alguns dos livros que eu já tinha lido tinham um conto no final dos livros, com às vezes alguns anos mais à frente, às vezes logo a seguir, mas nem todos tinham. Portanto, no final eu fui ler os contos todos e fazia mais sentido lê-los no final, até porque alguns têm saltos temporais que podem trazer alguns spoilers, outros nem por isso. Estava ok ler logo de seguida. Eu gostei de ler estes livros. Se me acrescentaram alguma coisa, não. Acrescentaram-me alguma irritação quando descobri alguns detalhes sobre a série televisiva, como do género de eh, a personagem da Penélope. Ai, teve só 3 anos, já está, e já é uma spinster. Não, no livro ela teve quase 10 ou 12 anos. Aí tudo bem. Com 27 anos, uma pessoa já, na altura, poderia ser uma spinster. Com 19, nem por isso. Estava bem fresca e fofa. Mas pronto, enfim, detalhes. Não vale a pena a pessoa tentar, a maior parte das coisas, estar comparar a série. Eu acho que são duas coisas completamente diferentes. A base da série foram os livros que a Julia Quinn escreveu, mas ao mesmo tempo a série quer ser outra coisa, não quer ser. Para já não quer ser uma coisa de época, eu já ouvi pessoas a chamarem-lhe uma espécie de história alternativa, completamente válido, e acho interessante. Acho interessante aquilo que eles estão a fazer. Pode ser interessante também a nível de série televisiva, fazerem coisas mais deste género, com história alternativa, com reimaginar coisas de história, ou mesmo com histórias mais. Basicamente, não é assim uma história muito desenvolvida, pronto, nem com muitas reviravoltas. É interessante a ver algumas das.
coisas que eles estão a tentar introduzir na série, não só haver normalização de pessoas de cor, tentar que apareçam, por exemplo, sei que na Season 3 aparece uma personagem secundária, mas existe uma personagem que é surda e que fala a linguagem gestual. No caso do spin-off, existe personagens gay, portanto, acho interessante haver essa normalização e do facto de haver uma série que é de puro entretenimento, que normalize todas estas coisas, portanto, mas os livros não têm essa representatividade, não têm essas. Os livros têm 20 anos, se é que isso serve para alguma coisa. ah, Portanto, o primeiro livro da série é de 2000, vale o que vale. Mas 20 anos não, tem 24 anos. O primeiro livro tem 24 anos. Pronto. Foi algo que eu gostei de ler, entreteu-me, fez com que eu lesse muitos livros. Sei que isso vale para alguma coisa, se calhar não vale nada. Não vale nada. Mas pronto, estive entretida. Essa parte sim, foi boa. Outro livro que eu li, porque depois li, estava numa onda, estava numa onda que já tinha começado no mês anterior, de ler algum romance. Porquê que eu não fui, porquê que eu não fui continuar a série que eu tinha começado da Mercy Thompson? Não sei, porque comecei a ler Bridgerton e depois apeteceu-me continuar a ler romance mais contemporâneo, por acaso. Portanto, fui ler. Qual foi o seguinte? Boyfriend Goals, de Riley Hart. Uma obra muito light sobre um moço. Um moço, bem, moço, sim, mais novo que eu, mas não posso dizer moça. Está correto. Um moço que herda uma livraria e quando vai, portanto, herda uma livraria de uma avó que ele nunca conheceu e ele decide então regressar a essa livraria e tentar abri-la. Nesse processo, ele acaba por coabitar, porque a livraria tinha um apartamento por cima e acho que a loja ao lado também era o mesmo edifício, porque a avó dele tinha o edifício com as duas lojas, portanto a livraria e uma loja de tatuagens, e o apartamento por cima. E ele continua a alugar a loja ao tatuador e vai coabitar com ele. Pronto, e depois, obviamente, que coisas acontecem. Não é muito difícil adivinhar o que é que aconteceu, se calhar. Não sei, imagino que não seja difícil. Mas é interessante, tem. Cada um destes personagens tem os seus próprios problemas, vai ser interessante contactar com. E ver as relações e as dinâmicas que eles têm com as pessoas que os rodeiam. Estamos a falar de uma pequena cidade que há coisas a que não está habituada, como pessoas gay. Portanto, há ali também e essas partes também são ligeiramente abordadas. Foi um livro interessante de ler. Não foi a minha melhor leitura de sempre, mas foi um livro interessante de ler. Depois, comecei uma trilogia pelo terceiro livro. É um livro young adult, e provavelmente eu irei querer ler os outros dois. Portanto, eu comecei pelo terceiro livro que se chama Bookish and the Beast. A série chama-se Once Upon a Con, porque eu acho que o primeiro livro se passa numa Comic Con ou qualquer coisa. Bem, não tem que ser necessariamente uma Comic Con, porque nos Estados Unidos eles têm imensas convenções. Vai ser, em português isto soa mal. Ahm, mas tem várias coisas desse género. Nós cá temos poucas, também somos mais pequenos, é normal. Mas este não está relacionado, não está tão relacionado com isso. A personagem principal é uma adolescente que está no último ano do secundário, que ahm, acabou de perder, já foi há algum tempo, mas ainda está na fase de luto. ahm, Acabou de perder a mãe. Ela e o pai estão numa fase de luto, numa fase difícil. Uma das coisas
que eles tinham em comum era uma série de livros que foi adaptado para série televisiva, de ficção científica. Qualquer coisa entre Star Wars e Star Trek, ou uma combinação dos dois. Não é nenhuma delas em específico, porque a autora deu só o trabalho de criar algo à parte, ou então, se existe, é algo que eu desconheço, também não foi pesquisar. O outro personagem é o ator que faz de uma das personagens do livro e da série. E, portanto, não foi das melhores coisas que eu li. Tem aqui algumas coisas que são muito. Pareceram até um bocadinho forçadas na maneira como apareceram. Parece que foram forçadas para entrar numa série de tropes que são normais em alguns destes livros de romance. Mas eu fiquei curiosa para ler os outros dois, até porque li reviews de pessoas que sigo e que leem bastantes romances contemporâneos e que o comentário é que os outros dois tinham sido melhores do que este. Depois estava numa de romance contemporâneo, ainda existem mais. Ainda existem mais neste mês. Mas este foi aquele que eu não gostei de ler. Ah, a história era interessante, mas depois houve ali partes que estragaram o livro todo. O livro é o Fix Her Up, da Tessa Bailey. É o primeiro de uma trilogia. Não sei se vou experimentar ler mais Tessa Bailey, porque honestamente não gostei das cenas de sexo que ela escreve. As personagens pareciam que se modificavam, que não eram as mesmas. Porque o resto da história era interessante. Estamos a falar de um. Porque eu também estou numa fase, parece que ando a ler vários romances que envolvem pessoas que fazem desporto profissional. Não sei porquê, não me perguntem porque é que esta é uma trend nas minhas leituras, mas é. E, portanto, ele é um beisebol, jogador de beisebol, mas ele teve um problema físico e a carreira dele acabou. A carreira dele profissional acabou. Portanto, ele está no lodo, completamente no lodo. Ela é. Portanto, tem vários tropes, alguns são um bocadinho clichê. Portanto, ela é a irmã mais nova, a irmã mais nova do melhor amigo do personagem masculino. Ninguém a leva a sério. Talvez também não ajude o facto de a profissão dela ser palhaço. Nunca pensei ler um livro em que tivesse uma personagem que a profissão dela fosse ser palhaço para festas de crianças. Válido, é completamente válido, mas não estava à espera. E, portanto, a parte é muito interessante ver a maneira como eles estão, cada um a tentar mudar a sua vida. Ele passar de um jogador profissional para algo que ele vai ter que descobrir o que é esta nova fase. E ela acabou de comprar a sua casa, a sua primeira casa, está a tentar com que as pessoas à sua volta a vejam como uma pessoa adulta, que é independente, que é capaz. Pronto, e depois temos cenas entre eles os dois que parece que de repente fazia. Entramos num porno e pronto, estragou tudo. Ainda não tenho a certeza se vou experimentar outros livros da Tessa Bailey, pelo menos desta série, das duas, uma, ou vou experimentar porque tenho curiosidade, e por acaso tenho curiosidade com, com as outras duas personagens que vão aparecer no resto da série, mas eu já li reviews a dizer que vai de mal a pior. Se o primeiro era uma coisa, os outros ainda são pior. Portanto, ou vou experimentar para ver mesmo se a desgraça continua, ou então vou experimentar outras séries que também já me disseram que não são tão más quanto esta. Não sei. Há outros livros mais interessantes, se calhar, para ler, mas às vezes também apetece ver o livro arder. Não de forma literal. Depois li pela primeira vez Alexis Hall e experimentei dois livros de séries diferentes. O primeiro que eu li foi aquele que eu gostei mais, que é o Ten Things That Never Happen. Esta série ainda não tem mais livros, mas é suposto ter mais. Portanto, as personagens principais. Um deles trabalha numa loja de casas de banho, portanto, de construção e de
ah, tudo aquilo que possa estar ligado a uma casa de banho, portanto, um trabalho glamouroso. Ele é o chefe de uma loja, que é uma loja pequena. As coisas estão a correr mal na loja. Ele não é a melhor pessoa a gerir os seus subordinados, os seus trabalhadores. E por outro lado, não é bom a gerir, mas também não é muito bom. Então, ele tenta-lhes aparar os golpes. Tem lá um trabalhador que é tipo, o maior desastre acima da Terra, que consegue destruir todo o material que está exposto. Estou a dizer casas de banho, mas não é tudo casas de banho. Aquilo tem também coisas de quartos porque eles vendem colchões. Há uma cena em que esse trabalhador, que é um desastre, ah, consegue destruir um colchão porque lhe deixa cair chá em cima. Estamos a falar de ingleses, portanto, it's all about tea, not about coffee. Há assim umas situações muito hilariantes. Cada um dos trabalhadores que ele tem são autênticas personagens. Uh, Fazem parte de um livro e são personagens, não, mas como pessoas seriam também autênticas personagens. E depois a outra personagem é o dono da cadeia de lojas. Portanto, e tudo começa com o dia em que o trabalhador é chamado e que supostamente ele acha que vai ser despedido, mas acontece um acidente, ele bate com a cabeça, e acaba por fingir que tem amnésia. Aliás, não é bem fingir. As pessoas acreditaram que ele tinha amnésia e ele não disse que não tinha. Isso causa ali uma série de situações, muito interessantes. Gostei muito, de ler este livro. Vou querer ler mais coisas de Alexis Hall. Ah, por alguma razão depois continuei a ler, continuei a ler, mas este autor tem vários componentes, tem alguns livros de fantasia, tem alguns que são mais romance contemporâneo. Tem coisas que já estão traduzidas para português, por acaso que foi o outro livro que eu li, dele já está traduzido para português. É o Boyfriend Material, que é uma trilogia que se chama London Calling. Eu penso que a seguir é Husband Material e ainda vai existir um terceiro livro. No Boyfriend Material, isto está difícil de falar agora. Temos duas personagens, e como eu estava a dizer a alguém, recentemente, são two disaster puppies. São, são dois desastres à espera de acontecer. Um parece mais desastroso do que o outro. Temos um personagem que é filho de duas estrelas de rock, com muitos problemas. Que é visto quase como uma vedeta, mas não, ele é um desastre ambulante. E cada vez que ele tenta mudar isso, só cria mais problemas para ele próprio. Com, aparece nos tabloids, tem são-lhe tiradas fotografias menos próprias, coisas assim do género. E o outro personagem parece ser um homem muito respeitável, porque é advogado, tem assim uma série de coisas muito mais, mas é igualmente um desastre, mas noutro sentido. Gostei muito da história deles. Gostei mais do outro livro, mas gostei bastante da história deles e estou muito curiosa para ver a relação deles a desenvolver-se no próximo livro. O livro seguinte que eu li é um livro que combina Regency Era, portanto, a mesma época em que se passam os livros dos Bridgerton, mas que tem uma componente de magia e fantasia, e que eu gostei imenso. O livro chama-se Breeze Spells and Bridegrooms e é de Sarah Wallace e S. O. Callahan. É um livro self-published, portanto, eu já não me recordo como é que me apareceu este livro, mas eu achei que era interessante e experimentei e adorei. Espero que elas escrevam mais nesta série. Nós estamos, pronto, temos um mundo, quer dizer, seria o nosso mundo, mas, portanto, numa altura que seria próximo da Regency Area, portanto, Regency Area, eu penso que nunca me recordo qual é as datas, portanto, não vou tentar dizer para não dizer a asneira. Neste caso, nós temos humanos a conviver com com fadas, seres féricos, se calhar é mais isso,
e existe magia. Portanto, magia é normal no mundo destas pessoas. No entanto, existem dois tipos de magia diferentes. Isto foi das coisas que eu gostei mais no livro. Existem duas magias diferentes: a magia que os humanos fazem e a magia que os Fae fazem. Portanto, uma delas é magia mais natural e mais caótica, que é a dos Fae, e uma que é mais regrada, que é a dos humanos. E isto é relevante até mesmo para a história e é bastante envolvido na história porque os dois personagens principais têm que trabalhar em conjunto. Ahm, que existe um teste que tanto os humanos como os Fey fazem. São dois testes diferentes para cada uma das espécies. Mas que se faz mais ou menos na altura quando a pessoa tem 12, 13 anos. E este teste dá-te um número, uma percentagem, uma coisa que vai definir qual é a tua capacidade de magia. No caso dos humanos, se tiveres pouca capacidade, vai definir como é que vai ser o resto da tua vida. Porque se tiveres um número baixo, deixas de ter hipótese de ser herdeiro da tua família. E o que isso faz é com que muitas pessoas sejam expulsas das suas próprias famílias, as suas próprias famílias deixam de os apoiar, que significa que também que as pessoas mais tarde têm dificuldade em arranjar empregos, em arranjar sítios onde viver. Portanto, isto está a tornar-se uma situação bastante caótica neste mundo para pessoas que tenham este número baixo. O caso da personagem principal humana, a família dele não é daquelas que deixa de apoiar os seus membros de família por terem um nível mais baixo. Aliás, ele é um personagem extremamente inteligente, mas em termos de magia, quando fez aquele teste, a coisa não correu assim tão bem. Não quer dizer que ele não tenha magia. E ele acabou por propor uma revisão deste exame a um conselho que tem pessoas humanas e tem pessoas feias. O outro personagem, que é feio, acaba por ser arrastado para isto, assim um bocadinho do nada, para fazer, porque já que se vão mudar os moldes daquele teste para os humanos, faz todo o sentido que também se faça o mesmo para os fei. A diferença é que os fei são ricos, porque têm acesso a recursos que os humanos não têm, e portanto as famílias acabam por não pôr de parte os seus membros da família que tenham uma classificação inferior. E, portanto, estas duas personagens acabam por ter que trabalhar juntas, para sugerir novos moldes destes testes, com coisas equivalentes para os humanos e para os fei, e que se possa testar várias valências, porque o problema daquele teste é que tinha apenas uma valência. E, portanto, se tu falhavas naquela, mesmo que tivesses outras valências mágicas, falhavas naquela, estavas tramado para o resto da tua vida. Esta proximidade forçada vai acabar. Estas personagens conheciam-se, por várias razões e por várias circunstâncias, não se estavam muito bem. Esta proximidade forçada acaba por levar, juntamente com alguns mal-entendidos, e com a Lady Whistledown lá do sítio, que não é Lady, é Lord, não me interessa, com a ajuda, vai levar a que eles acabem por ser bridegrooms. Está no título, meus amigos, não é spoiler. Um bocadinho às vezes contra a vontade deles, mas depois acaba tudo bem. Pronto. Estes livros normalmente têm todos final feliz. Gostei imenso deste livro. Assim, o meu lado nerd adorou a parte deles falarem sobre a magia e de verem. Eles têm discussões sobre magia. É fantástico. É fantástico. Como entrar num mundo e ter as coisas naturalmente colocadas lá, sem ser tipo exposição. Está fantástico. Gostei, quero mais. Só que o livro foi lançado este ano, portanto não, penso que não haja mais desta série tão cedo. Depois continuei no romance contemporâneo, li o The Charm Offensive, da Alison Cochrane. Este livro já existe em português, que também gostei bastante. Este livro, a premissa é que
Uma das personagens principais vai participar num concurso horrível, de. Como é que se chama aqueles concursos? Reality TV, em que ele vai ser o Prince Charming e vão existir, não sei, uma dúzia de mulheres a tentar lutar entre si para, casar com ele, porque é esse o objetivo do programa. O outro personagem é um dos produtores do programa, que desde pequeno que adora fairy tales, tem imensos problemas. Aliás, qualquer um dos personagens tem imensos problemas. Isto é um romance gay, portanto, mas o programa é um programa hetero. Está muito bem escrito. Gostei muito deste livro, da maneira como aborda vários temas muito sensíveis. Qualquer um dos personagens tem problemas, desde a depressão, a ansiedade extrema. É muito interessante como as coisas vão ser desenvolvidas. O meu único senão é mais para o final, uma das coisas eu gostava que em vez de vamos fazer fast forward 6 meses, não me recordo se são 6 meses, são só 3 meses, bem, não interessa. Não sabemos sabemos algumas coisas que aconteceram, mas não nos é mostrado, algumas são contadas. Eu gostava de ter visto isso, porque todo o desenvolvimento até aquele momento nós vemos acontecer na página. Ah, mas pronto, provavelmente isso iria acrescentar mais 50 ou 100 páginas ao livro, e nós já sabemos que há muitas editoras que não querem livros tão grandes, há muitos leitores que não querem livros tão grandes. Compreendo. Gostei. Vou querer ler mais coisas desta autora. Uma das minhas melhores leituras do mês foi uma recomendação da Sofia Ameaçis. Foi o meu segundo livro de Romantasy. Aliás, duas das minhas melhores leituras do mês foram Romantasy. E é o livro The Undertaking of Heart and Mercy, da Megan Bannon. A personagem feminina principal trabalha numa agência funerária. Se eu alguma vez achei que iria ler um livro em que a personagem principal fazia e trabalha numa agência funerária, não. Achei que não. Gostei bastante. Tudo, a maneira como ela lida com os mortos é fantástica. Com um respeito que muita gente no nosso mundo não tem. O mistério que existe neste livro, a tensão que existe entre dois, duas casas funerárias. Isto faz todo sentido neste mundo. Eu só queria não me alongar muito mais neste vídeo, apesar deste livro quase como ser um vídeo só sobre ele. Neste mundo nós temos semideuses. A personagem masculina é um semideus, ou seja, é filho de um deus. Ao início do livro ele não sabe que deus é que é, e isso faz com que algumas coisas na vida dele estejam um pouco condicionadas. Ele não se sente confortável, ao pé da maior parte das pessoas, e por isso ele trabalha como ranger num sítio muito específico que foi criado para manter os deuses antigos. Isto são tudo coisas muito antigas. Estes deuses antigos já não existem na Terra e os novos também ninguém os viu, a não ser quando alguém poderá tê-los visto, não é? Quando nascem semideuses. Ah, que são necessários para a concepção deles. Alguns quando são. Alguns deles conhecem. Pronto, alguns semideuses conhecem os seus pais. No caso, da personagem principal, que é o Hart, a personagem masculina principal, ele não conhece, não sabe quem é. Portanto, ele trabalha nessa zona, que é uma zona que é protegida e que é patrulhada porque existem umas criaturas tipo. Aquilo, aquilo que eu consigo comparar é tipo zombies, que querem. Que normalmente tentam usurpar corpos de pessoas que acabaram de falecer, mas também pode acontecer em alguns animais e, portanto, tem assim algumas situações complicadas. O trabalho dele como ranger nesse espaço, juntamente com outros, é ver se essas situações não acontecem, se não há pessoas a tentar ir àquela zona fechada
roubar frutas e outras coisas que são exóticas e que estão regulamentadas e que não podem ser. Mercado paralelo, coisas assim do género. Eu acho que estou a explicar isto muito mal, mas eu estou ansiosa por falar das coisas que eu gostei do livro e não dos detalhes que podem chamar a atenção a outras pessoas. Chegamos à conclusão que tanto o Hart como a Mercy, que não são bem, sabemos logo isso logo desde a primeira página, eles não são bem. De maneiras diferentes, são personagens que estão muito sozinhas. E isso leva a que o Hart escreva uma carta a um amigo, sem uma pessoa que ele não conhece. Ele sente-se tão sozinho e tão isolado na vida dele que ele escreve uma carta que não está direcionada a ninguém, mas por meios de magia e por lá, por outras coisas que existem neste mundo. Essa carta vai parar às mãos da Mercy. E eles começam a corresponder-se. É muito interessante ver a relação que eles têm como amigos e ao mesmo tempo no dia a dia não se darem nada bem. Até finalmente descobrirem que afinal estavam a corresponder-se e depois outras coisas que acontecem na história. Como escrever um romance em que o romance não é a parte principal do livro? Este é um ótimo exemplo. Gostei imenso deste livro. Vai sair o próximo desta série este ano e eu mal posso esperar para o ler. E a culpa é da Sofia. É só isto que eu tenho a dizer. Um outro livro que eu li, estamos quase no fim, é o The Prospects, de K. Hoffman? Qualquer coisa assim. Um, The Prospects é um romance contemporâneo em que a nossa personagem principal é trans e está a jogar numa liga menor de beisebol nos Estados Unidos. É um livro para quem gosta de beisebol, sério. A pessoa tem mesmo que gostar, porque em comparação com outros romances que eu tenho lido que estão ligados a desportos, ou podem estar mais ligados a desportos, este tu sentes que não só a pessoa que escreveu o livro adora o jogo, como sabe como é que as coisas são por dentro, como é que é estar nos balneários, ou como é jogar, e isso é transmitido no entusiasmo das personagens pelo jogo, pelo a ansiedade de viajar de um lado para o outro para jogar, todas essas coisas. Um, É muito interessante. Para já, este é o meu primeiro livro em que li sobre uma personagem transmasculina, que é uma perspectiva que acho mais interessante. Pessoalmente, acho mais interessante do que ler sobre um personagem trans feminino. Não sei explicar o porquê. Não sei, não tenho explicação para isso. Gostei de ler. É uma personagem que está confortável na sua pele, está confortável com as suas escolhas. Nem sempre as pessoas à volta delas estão confortáveis, obviamente, que jogar profissionalmente um desporto masculino, ah, em que a maior parte dos fãs são homens, não aceitam muito bem aquela. Não aceitam uma pessoa trans. Basicamente é isso. Um, no balneário, as coisas, acho que. No balneário da pequena liga onde a personagem joga, as coisas funcionam. Não quer dizer que seja sempre fácil, mas funcionam. Um, pronto. E depois é uma relação que esta personagem tem com outro jogador. Que também não é com outro jogador que ainda por cima está no armário. Não é uma personagem que esteja out and about. Portanto. Mas é fofinho, é muito fofinho. Gostei muito de ler este livro. Foi um livro que saiu este ano. Os últimos dois livros que eu li, finalmente li livros para o Abril Contos Mil. Os últimos dois livros. E foi um regresso a casa. Não, não é a casa. Foi um regresso a Dresden Files. A única coisa que me faltava ler de Dresden Files, daquilo que está publicado até agora, eram os dois livros de contos. E, portanto, eu li Briefcases e Side Jobs, que são esses dois livros.
Na minha próxima releitura do Dresden Files, vou ter que ler os contos por ordem, juntamente com os livros, porque foi fantástico regressar a alguns dos contos, regressar ao Dresden do início da série, ao Dresden do meio da série, o Dresden do fim daquilo que eu estou, portanto, do fim da série até agora. É uma personagem que cresceu muito. E é muito interessante ver esse crescimento. Foi também interessante ler contos sobre perspectivas de outras personagens, que algumas delas são personagens que eu gosto bastante, outras que não gosto assim tanto. Houve uma delas que foi particularmente doloroso, de ler, porque não só por ser junto de que livro foi, mas também por coisas que aconteceram no último livro. Eu não vos posso explicar nada daquilo que estou a comentar, porque são mega spoilers. Mega, 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 mega. Mas pronto, é isto. Estas foram as minhas leituras de abril. Foi um bom mês de leituras. Os livros que eu mais gostei de ler foram o Breeze Spells and Bridegrooms, o The Undertaking of Heart and Mercy, os dois livros do Dresden Files. O The Prospects também foi um livro que eu gostei bastante. E o The Charm Offensive destacou-se nos últimos romances que eu tenho lido, porque, sim, spoiler para maio, li bastantes romances também. E dos Bridgerton, o meu favorito foi mesmo o quarto livro. Agora só me falta ver mesmo a série. Já leram algum destes livros? Ficaram curiosos com algum deles? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.